Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com a Ines. Ela é nossa aluna do Master Interface Design. Faz quanto tempo já, Ines? Você faz um tempinho, né, que tá lá. Foi a primeira turma. Poxa, nós vamos lembrar aí depois quando foi, não tenho É, certeza. E a Ines, ela mora em Dublin, né, Ines? Eu vou pedir para você contar daqui a pouquinho, um pouquinho sobre isso. E pode contar um pouco sobre como é o mercado de Dublin, inclusive, né? Você percebeu que não é um mercado assim, ele tem muita oportunidade, etc., mas ao mesmo tempo você teve que dar uma lapidada no sim. portfólio várias vezes para conseguir entrar. Mas agora que entrou, já entrou no Facebook direto, né? Já chegou com as duas pernas. Bom, Inês, então beleza. Conta aí quem é você e principalmente de onde você veio, porque é interessante que você não veio da área de design, né? Então, Sim. fala aí pra galera. Bom, então, oi pessoal. Eu sou formada em psicologia, na verdade. Cheguei a trabalhar com psicologia há algum tempo e decidi mudar completamente. Não era exatamente o que eu queria, e resolvi fazer design. Eu já tinha algum conhecimento de design, assim, do que eu aprendia sozinha mesmo, de mexer em Photoshop, coisas do tipo, né? Assim, não conhecimento do design teórico, mas do fazer. E aí resolvi fazer o vestibular, prestar o vestibular de novo para design. Passei, comecei a estudar design e no primeiro semestre já foi aquele choque. Nossa, não é isso, não vai funcionar aqui. Os professores estão desatualizados, as coisas que eu vejo na internet que eu estudo sozinha, não tem nada a ver com isso daqui. Eu vou passar 4 anos aqui, gastar um tempão e não vou conseguir exatamente o que eu estou querendo. Vai demorar muito mais. Só para entender quando foi isso aí, porque hoje talvez as coisas sejam um pouquinho melhores, mas quantos anos faz isso? Foi. Não tem muito tempo, não. Isso Não. foi 2014. Então, é complicado que as faculdades É, ainda contratam o cara que entende de TI e tudo mais, mas a base sim, de design em si é agora que está começando as faculdades se preocuparem sim, mais sim. pontualmente com isso. E eu acho que talvez seja um pouco pior. Eu sou de Salvador, né? E a gente não tem essa tradição assim, de tecnologia. Então, as empresas lá, a gente não tem multinacionais lá, algumas, né? Mas não tanto. Então, são empresas menores mesmo, que às vezes não tratam design, né, como deveria, não colocam o design no lugar que deveria estar. E praticamente não sei, assim, não sei como está agora, já tem quase 2 anos que eu saí de Salvador, mas não existia UX design em Salvador na época que eu estava lá. Ninguém nem sabia o que era isso. Então, realmente, eu percebi que não ia funcionar dessa forma, a faculdade não era o caminho para mim. E comecei a estudar pela internet mesmo, né? Procurar cursos online, coisas assim que eu vi que iam me acrescentar. Inclusive, foi assim que eu achei o MID. Pois é. Bom, então, e aí eu fiz meu portfólio, fazendo cursos online mesmo. Chegava a pegar uma ou outra matéria na faculdade, eu deixei minha matrícula aberta lá, só assim, as matérias que me interessavam, coisas bem teóricas mesmo. E fiz meu portfólio e comecei a aplicar para as vagas lá de Salvador. E foi assim que eu consegui meu primeiro trabalho como design gráfico. Que, na verdade, foi assim, era uma vaga de design gráfico, era numa startup, só que eu tive muito contato com UI UX. Foi aí que eu descobri, assim, que eu nem sabia o que era na época. E aí que eu falei, olha, isso existe, deixa eu estudar sobre isso. O legal de startup é que você também tem esse contato com várias coisas, né? Aposto que você foi aqui a primeira designer ou não? Tinha mais lá? Não, tinha mais um design. Mesmo assim, é time pequeno, você É, acaba tendo que fazer tudo. E só uma curiosidade, você chegou então a trabalhar com psicologia antes, né? sim. E como que foi na sua cabeça em mudar de área? Foi uma coisa que você teve que, tipo, psicologicamente falando, Sim. como que foi na sua cabeça essa quebra de, sei lá, de essa troca de profissão 100%? Porque tem a relação, acho que você pode até comentar um pouco sobre Sim. isso, mas no mercado não é bem assim, né? Principalmente no Brasil. Você mesmo estava comentando comigo antes, o pessoal não tem ideia da relação entre as coisas. Então, o que você pode falar sobre essa troca aí? É, então, na parte psicológica, sim, foi bem complicado, porque eu trabalhava já. Eu trabalhava com a parte de pesquisa, na verdade, com pesquisa em comportamento humano e cognição. E, assim, teoricamente, eu já estava inserida no mercado de trabalho. Eu já estava onde eu deveria estar, digamos assim, na cabeça das pessoas.
E para mim faltava alguma coisa, né? Eu acho que faltava mesmo essa coisa assim, de você ver a aplicação da sua pesquisa. Porque na parte acadêmica você fica pesquisando, 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 e a única coisa que você faz é publicar artigo. Você não vê muito a aplicação da sua pesquisa. Então, acho que faltava alguma coisa para mim. E, sim, foi um período longo, assim, de meu Deus, será que eu vou, não vou, vou, não vou, até conseguir decidir que esse era o caminho mesmo. E acho que também não tem aquele momento, assim, que pronto, agora é isso, 100%, tá lindo, tá maravilhoso. Sempre você fica com aquela coisa de, nossa, mas se eu tivesse feito aquilo, eu poderia estar em tal lugar agora. Então, É. é constante, né, essa coisa, assim, de você trabalhando consigo mesmo. E da parte do mercado de trabalho, eu acho que foi bem complicado lá no Brasil, porque principalmente no currículo. Tinha algumas vezes que eu não colocava que tinha graduação em psicologia no currículo quando eu ia aplicar para algumas vagas, porque as pessoas achavam muito estranho. Cheguei aí para algumas entrevistas, mas você é formado em psicologia? Mas o que você estava fazendo de tal ano a tal ano? Não, eu estava trabalhando com psicologia e agora eu estou trabalhando com design. As pessoas não entendiam, achavam que em algum momento eu ia Nossa. querer voltar para psicologia. Não sei o que passava na cabeça delas. Elas sempre ficavam batendo muito nessa tecla de por que você está mudando, por que você fez psicologia, e não entendiam muito isso. Nossa, é tão interessante. Não sei se você já reparou em Dublin ser assim, mas aqui, pelo menos em Londres, na verdade, muitas vezes eles pedem background em psicologia para UX Sim, researcher, para até UX designer por si só. sim, Então é um pensamento que você pode ver quantos anos atrás a gente ainda está no Brasil, sim, infelizmente. com certeza. E até para outras vagas aqui, que eu cheguei a trabalhar com parte mais gráfica aqui também. E assim, não interessava no que você era formado. Você tinha seu portfólio, se você tinha experiência. Eu trabalhei com outra menina também, que era designer, e ela era formada em alguma coisa de ciências médicas. Assim, ninguém tá Que legal. ligando pro que você é formado ou não, sabe? O seu background. Ninguém tá nem aí. Verdade. E quando você foi para Dublin, por quê? Você já foi com essa intenção de trabalhar como designer aí, ou você foi porque queria sair do Brasil? Como que você foi parar na Irlanda? Um pouco dos dois. Tanto eu quanto o marido, a gente estava meio de saco cheio mesmo de Salvador, especificamente. E, assim, meu marido é programador, então, pra gente, Salvador não fazia nenhum sentido. E aí a gente pensava, vamos para outro lugar. A gente até cogitou, será que a gente vai para outro lugar do Brasil? Para onde que a gente vai? E acho que facilita um pouco porque nós dois temos dupla cidadania europeia. Então a gente pensou, então vamos logo, se a gente vai sair daqui, vamos de vez. Isso aí. Vamos para a Europa. E a gente começou a pesquisar e a gente viu essa questão do mercado de trabalho aqui em Dublin, né? Essa parte de tecnologia está realmente muito aquecida. E a gente já tinha alguns amigos aqui, conheci algumas pessoas, e aí a gente, vamos arrumar mala e vamos. Na cara e na coragem mesmo, para ver o que acontece. Pois é, eles falam até, brincam que Dublin é uma das maiores cidades do Brasil, né? E tanto brasileiro tem. Nossa, muito. E em relação ao mercado que você começou a comentar, como que é aí para tecnologia em geral, mas especificamente para design também? Bom, realmente tem muita vaga, né? As maiores empresas do mundo estão todas aqui, o Facebook está aqui, o Google, né? Tudo que você pensar está aqui. Então, se você pesquisar, se você jogar lá no LinkedIn alguma coisa assim, UX Design, Dublin, você vai ver uma cacetada de vaga. O problema, para mim, é que tem muito profissional também, e eles, não que esteja saturado, de jeito nenhum, não está, mas eles meio que sabem que eles vão encontrar um profissional, talvez até de uma outra, que já trabalhou em uma outra grande empresa, eles vão conseguir trazer aquele profissional. Eu sinto muito isso, assim, que eles não dão muita oportunidade para quem não tem tanta experiência, porque eles sabem que eles vão encontrar alguém que já tem mais experiência do que você. Então, eu senti isso, assim, que eles se pegavam muito em detalhes. Então, assim, eu tive recrutador que me ligou, eu tinha todos os pré-requisitos, mas, você tem experiência em metodologia Agile? Não, mas eu sei o que é, assim, 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 assado. Ah, não, mas então não serve. Assim, um detalhe mínimo que eu poderia aprender facilmente, eles descartam, sabe? Então, Sim. é um mercado bem, bem cruel, assim. Faz parte um pouco, mas a questão de
talvez você comece a entender, né, como que essa pegada deles e trabalhar em cima disso. Todo mercado tem sua picuinha, assim, vamos dizer, Sim, onde você tem que sim, trabalhar. sim. Então, falando nisso, você chegou a trabalhar aí como designer, mesmo fora da área de UX, UI, Product e tal? Ou como que Sim, foi? sim. Eu comecei a trabalhar aqui como designer gráfico mesmo, numa agência. Só que, assim, aqui, diferente de Salvador, eles têm essa pegada bem de tecnologia. Então, apesar de ser uma agência de design gráfico geral, né, a gente fazia muito trabalho de UI UX, assim, principalmente voltado para site. Mas então, assim, a gente fazia muito site e, apesar deles não seguirem o processo, né, certinho, aquela coisa mais de produto, tinha aquela coisa de fazer wireframe, da gente dar uma testada, de mandar para o cliente, conversar com o cliente. Chegamos a fazer alguns workshops para websites maiores. Então, assim, tinha aquela coisa de colocar algo, né, de UI UX, mesmo que seja uma coisa mais simples. Né? E o curso disso me ajudou muito, porque quando eu comecei a pesquisar para as vagas daqui, eu ainda em Salvador, né, pesquisando para as vagas daqui, assim, dando uma olhada nos pré-requisitos, eu vi que realmente tinha muita vaga para isso. E foi assim que eu decidi realmente fazer o curso. E quando eu cheguei, e assim, eu sei mexer hoje nessa, sei lá, Adobe UXD, por exemplo, por causa do curso, porque eu nem sabia que existia antes. Muito bom. E o meu primeiro dia de trabalho aqui nessa agência, eles já me mandaram um wireframe no Adobe XD e faz aí. Né? Então, assim, se eu não soubesse, ali Pois acho que eu não é. voltava mais. Você passou um tempo pesquisando vagas, a gente tentando te ajudar aí para conseguir quebrar essa barreirinha aí da cultura local e tudo mais. E acabou que você chegou no Facebook de cara, né? Como que foi essa entrada aí no Facebook e como que é, na verdade, a sua relação, vamos dizer, contratual com eles? Porque parece que você está como freelancer lá, né? E como Contrato. que contractor, e como que funciona, tipo, que você pode falar para, porque muita gente não entende muito bem essa questão de contractor no Brasil. Então, como é que difere de um funcionário, se é que difere e, enfim, como que é seu dia a dia, o que você faz lá? Conta aí pra galera. Bom, então, primeiro como eu cheguei lá. Eu apliquei para uma vaga que não dizia que era Facebook, que era uma vaga de visual designer. E não, era uma vaga muito esquisita, assim, não explicava muito do que era. Eu falei, olha, vou aplicar, vamos ver no que dá. E aí fui fazer entrevista, que também não era no Facebook, essa primeira entrevista. E fui fazer entrevista, só nessa entrevista é que eles me contaram que eles selecionaram alguns dos portfólios, das centenas de portfólios que eles enviaram, e explicaram que a vaga seria para trabalhar alocada no Facebook. Então você nem sabia que era pro Facebook quando aplicou? Não sabia, não Poxa sabia. vida. Fica aí a lição pra galera ficar com a cabeça aberta, não só Sim, em relação a que é a vaga, porque você falou que era uma vaga de visual designer, que nem te atraiu tanto pelo título, né? sim, sim. E Isso, não sabia onde é ainda. Poxa, não muito sabia. bom. E aí já saí da entrevista toda tremendo, né? Porque, meu Deus, eu nem sabia que eu estava aplicando para o Facebook. Muito legal. E, e aí, enfim, depois dessa primeira entrevista, que era para realmente explicar o que era a vaga, porque não tinha muita coisa explicando no perfil, né, antes de eu aplicar, para ver se a gente tinha interesse mesmo, para saber um pouco da nossa experiência, a gente fez um teste. Então, esse teste era para montar uma landing page, e assim, você tinha que mandar o código já para eles. Não importava se você fosse usar template, você podia usar o que você quisesse, mas tinha que estar funcionando. Ah, então eles queriam até que você fosse, tipo, onde que começava o processo? Como que era o briefing disso? Era para fazer a parte de wireframe, etc. Ou nem chegava nesse ponto? Como é que Sim, era? sim, sim. Eles davam só o que eles precisavam, conteúdo, os blocos. Olha, a gente precisa disso, é uma página para um evento, e a gente precisa dessas informações, e se vire. Então, interessante pra caramba, porque muitas vezes as pessoas acham que se limita a empresas pequenas e ruins pedir tudo. Ah, o cara, que é o cara que faz tudo, código e tudo. Não. Aí uma empresa como o Facebook te pediu fazer tudo, né? Sim.
E a gente faz tudo lá mesmo, né? O Facebook Poxa, é bem diferente, porque, na verdade, assim, apesar de ser gigantesco, tem muitos times que funcionam bem como startup mesmo. que legal. E, é. E aí, enfim, esse foi o primeiro o teste, né? E aí, depois de um tempo, umas 2 semanas, eu acho, eu fui chamada para uma entrevista já no prédio do Facebook, com o pessoal do time que eu trabalharia. E aí fiz essa primeira entrevista, estava muito nervosa, não vou mentir. Imagino. Gaguejei horrores. E no final das contas eu não passei. Poxa, Eu não passei. Eles me mandaram um e-mail dizendo que tinham gostado muito de mim, mas que precisavam de alguém com um pouco mais de experiência nesse momento. E aí fiquei arrasada, né? Mas faz parte. mas hoje você já sabe que é a resposta padrão de Dublin, né? É, Precisa de mais experiência, mesmo que for te pegar de surpresa. exatamente. E eles falam também que eles estão muito impressionados com o seu portfólio, com o seu trabalho, mas que precisam de alguém com mais experiência. É sempre assim, a resposta padrão. Então, tá aí. E aí, mais ou menos uns 2 meses, 1 mês e meio depois, eu recebi um e-mail, do nada, assim. Oi, Inês. Então, aqui é o pessoal do Facebook. A gente tinha gostado muito de você da outra seleção. A gente tem uma nova vaga, mesma vaga, uma segunda vaga igual. E a gente queria saber se você ainda está disponível. E eu, claro, né? Pois é, só E, alegria. e aí fui para uma outra entrevista novamente, com outras pessoas do time. E, enfim, aí mais ou menos uma semana depois, eles já me deram a resposta de que estava tudo ok. Eles realmente queriam me contratar. Poxa, que legal, então. E aí você chegou, conta aí como foi, porque é uma coisa que eu mesmo tenho curiosidade. Qual foi sua primeira semana lá? Ainda mais como contractor. E daqui a pouco você explica muito melhor qual a diferença na sua opinião e tal. Sim. Mas qual foi sua primeira semana? Já chegaram te jogando trabalho nas costas? Fizeram um onboarding para te explicar como era? Como que foi isso aí? Um pouco. Você chega lá e na verdade, você vai para uma salinha com várias pessoas que estão começando naquele mesmo dia. Eles dizem que acho que são umas 30 pessoas por semana que começam no Facebook aqui. Poxa vida. E são 2 prédios, né? Então, realmente, no prédio que eu estava, tinha uns 15 pessoas começando no mesmo dia que eu. Então, você vai para uma salinha, eles te dão um notebook, né? E começam a te ensinar a configurar tudo. Então, no começo, chega a sua cabeça dói de tanta coisa que você tem que fazer e tanta coisa que você tem que conectar e vários produtos que você tem que aprender a usar. É bem estranho no começo. Poxa. E aí, no primeiro dia, então, assim, você perde uma boa parte do dia fazendo isso, configurando tudo. Aí você vai no TI de novo, você sobe e volta. E, assim, é meio que você que tem que fazer tudo. Assim, as pessoas te dizem o que você tem que fazer, mas você tem que ir lá e fazer. E aí, depois disso, né, na parte mais da tarde, a pessoa, né, a minha manager, ela foi comigo me mostrando as coisas do prédio, como funciona, o que eu posso usar, o que eu não posso usar, como é que eu faço para marcar uma reunião, coisas do tipo. Então, no primeiro dia foi mais isso, assim, você conseguir receber aquele monte de informação, tentar entender tudo. Me passaram também algumas coisas lá para eu estudar, brand guidelines, que são bem restritas. Então, foi mais isso, assim, você entender tudo e estudar um pouco. Mas no segundo dia já foi um bocado de trabalho mesmo. Poxa, interessante. E você acha que isso é porque você é contractor ou você acha que isso seria para qualquer um? Não, acho que seria para qualquer um. Então explica aí na sua cabeça o que você acha que é a diferença para contractor lá, se é só simplesmente o fato que tem a duração curta ou o quê? Explica aí pra galera também. Eu acho que muitas vezes aqui em Dublin, a única diferença do contractor é realmente a duração do contrato, né? Que você tem um contrato com um tempo determinado. E assim, no caso do Facebook, a gente tem algumas restrições. Então, assim, a gente não tem alguns benefícios que as pessoas que são contratadas têm, tipo plano de saúde. E acesso a algumas coisas, assim, coisas realmente muito restritas, de informações que são muito importantes lá no Facebook, a gente não tem acesso. Mas, assim, até hoje, por exemplo, nunca aconteceu de eu precisar acessar alguma coisa que eu não tivesse acesso. Então, fora isso, eu não vejo nenhuma diferença. Então é bem padrão, mas e você sente que
a exigência em cima do contractor é maior do que a exigência em cima do funcionário normal? Porque aqui em Londres, particularmente, algumas vagas de contractor, ela pega o especialista, vamos dizer. Ela pega a Uhum. pessoa que vai chegar para meio que resolver já e, enfim, não vamos perder muito tempo ensinando esse profissional ou fazendo ele. Tem um pouco de adaptação, período de adaptação, Entendi. mas ele precisa ser mais rápido porque, em tese, eles já estão te pagando por dia para resolver algo que você sabe muito, vamos dizer. Uhum. Você percebeu que tem alguma diferença nesse sentido também ou é mais tranquilo? Pelo menos no Eu, Facebook. eu acho que lá no Facebook não. Eu vi algumas outras vagas assim, que realmente eram para coisas mais especialistas. Só que como eles têm essa possibilidade de fazer o contractor, né, que é na verdade um contrato por tempo determinado, eles usam para outras situações. Então, no caso do Facebook, eles têm um time que é muito novo, eles têm um produto novo, então eles não sabem, eu acho que eles ainda estão meio nessa fase de testar para ver se vai funcionar ou não. Então, assim, não vou contratar 20 pessoas sem saber se isso vai funcionar. Eu acho que esse é meio a cabeça deles no momento. Então, vou contratar esse pessoal por tempo limitado para tocar esse projeto e ver no que vai dar na frente. Eu imagino que seja mais ou menos isso. Ah, interessante. E como que está sendo o seu trabalho em si lá? Como é que é em relação, principalmente em relação à equipe e tal, e o que você tem feito? Você continua na pegada do teste lá? Como é que é? Então, estranho, porque na verdade tem várias coisas que eu não posso falar, né? Cuidado, fala só o que É, pode. O Marco tá de é, olho. isso, ele está nos ouvindo. Então, eu trabalho numa equipe que é de marketing, que é do Facebook Game, que é um produto bem novo. Acho que a maioria das pessoas nem ouviram falar. Que é exatamente a parte de stream de game, várias coisas do tipo. Então, é um produto que eles estão criando aí meio para rivalizar com o YouTube e coisas do tipo. Então, mas eu estou na parte do marketing desse Facebook Game. Então, passa por todas os sites que eles têm, né? Tem um site que é bem grande, que é meio que um hub para todas as pessoas que trabalham na indústria de game poder ter acesso às informações, né, da área. Tem muita coisa que eles fazem, alguns outros projetos relacionados à diversidade em games. Então, tem um monte de coisa, um monte de projetos dentro disso. E, basicamente, eu estou nessa parte dos websites, né, dos sites. Tanto de fazer a parte de UI UX mesmo, quanto a manutenção desse site. Então, assim, eles têm, na verdade, um próprio CMS deles, né? E a gente faz o código desse site dentro deles, né? Então, assim, é bem restrito. Está sendo tá sendo assim, um desafio bem grande, né? Porque a gente tem que Imagina. fazer uma coisa que funcione, mas tem várias restrições. Então, assim, É difícil. é um processo bem lento de a gente ver como é que a gente vai conseguir fazer isso. E vocês trabalham com quantos designers? São 3 agora. E como que é a dinâmica entre vocês? O que vocês dividem de trabalho? Como é que é? Então, no momento, a gente ainda está tentando entender, na verdade, como a gente vai dividir as coisas, porque antes era um designer só, né, e agora foram contratados 2, eu e mais um rapaz. Então, a gente ainda está tentando ver como é que seria a melhor forma de fazer isso. Mas, geralmente, a gente divide por projetos. Então, tem esse projeto, você vai ficar responsável por esse projeto. Às vezes, claro, a gente sempre marca, às vezes, uma reunião de brainstorming, uma reunião para a gente decidir, definir aqui, sei lá, a arquitetura desse site. Então, a gente sempre tenta trabalhar isso em equipe, às vezes até com o pessoal de marketing também. Mas a gente tem, geralmente, uma pessoa responsável por aquele projeto. Ah, interessante. E como que é uma coisa que isso é curiosidade até minha mesmo, é a questão de sign-off das coisas. Vocês, por exemplo, te passa o que tem que fazer, e aí você faz, e como que é para isso ser aprovado? É uma hierarquia muito grande? É mais flat? Como é que funciona lá? Depende muito do projeto. Se for projetos menores, a gente consegue aprovar isso dentro do nosso próprio time. Mas, assim, é muito estranho, por isso que eu falo assim, que às vezes parece um pouco uma startup, só que você tem acesso a coisas absurdas, né? Então, assim, Sim. às vezes você tô fazendo uma coisa,
tô na dúvida se eu posso ou não fazer isso, ou se eu deveria ou não fazer isso. E eu pergunto pra minha manager, olha, posso fazer isso? Ela, liga pra não sei quemzinha lá nos Estados Unidos e pergunta. Te deu bastante autonomia de É, resolver do seu tipo jeito. assim, e não sei quemzinha é a chefe do grupo de não sei da onde dos Estados Unidos, sabe? E aí Poxa, você vai lá, você vai lá na salinha, marca uma reunião, ela recebe essa, essa notificação, você vai lá na salinha, você fala com não sei quem vinha dos Estados Unidos. poxa, Então, legal. é É bem, bem flat a hierarquia, né? Ela é bem, sim, não sim. tem muito chefe de fulano e ciclano e passa por 30 pra cima e vai embora, né? Não, assim, a gente até sabe a hierarquia, mas não tem muito aquela coisa de, eu não posso falar com tal pessoa porque tá acima, não tem muito não. E uma coisa interessante, mudando um pouquinho, apesar de estar ainda na continuidade do assunto aí, é que por você ter entrado no Facebook, agora você começou a ser paparicada por outras empresas, né? Um Então aí pouquinho, como é que outro dia você falou que estava fazendo entrevista até na Verizon e tem mais empresas entrando em contato com você. E o que você acha que mudou então? Você acha que foi só o fato de estar trabalhando no Facebook? Foi dar o primeiro passo e conseguir o primeiro trabalho? Enfim, o que mudou e como tá isso, o processo para você? Eu acho que sim, tem muito a ver com o nome do Facebook. Eu nem tinha noção, né, de que era tão importante assim. Claro, a gente sabe que é uma empresa gigantesca, que todo mundo conhece, mas eu acho que eles têm meio essa noção aqui de que se você está no Facebook, se você foi selecionada pelo Facebook, é porque você, sei lá, tem as habilidades que eles precisam, algo do tipo. É meio que como se fosse um certificado, assim, de realmente esse profissional, né, é boa. Sim. Então, então eu tenho recebido realmente mais contatos. Assim. Antes eu estava procurando muito ativamente, né? Mas hoje, assim, eu percebo que eu tenho muito mais pessoas entrando em contato comigo, né? Coisa que eu não tinha antes. E assim, e muito mais pessoas também marcando entrevista, né? Porque antes assim eu tinha até alguns recrutadores que entravam em contato comigo, eu mandava o currículo, portfólio, mas a empresa não aceitava, ou não queria entrar em contato depois. E agora eu tenho percebido assim, que pelo menos tem pouco tempo que eu estou no Facebook, né? Tem menos de 2 meses, na verdade. Mas assim, dos recrutadores que entraram em contato comigo, todas as empresas pediram para marcar entrevista comigo, sabe? Coisa que não acontecia antes. Então, acho que Interessante. bem interessante. E você pretende continuar como contractor ou pretende mudar para vaga full-time, permanente? Então, gostaria de mudar para alguma coisa permanente. Por isso que, assim, eu deixei lá o LinkedIn como aberto a oportunidades, né? Muito bom. E para ver o que acontece. Mas, Legal. E talvez o Facebook mesmo, né, te renove é, ou contrate, quem sabe. sim, com certeza. Muito bom. E em relação ao mídia em si, que com certeza eu lembro que você sempre estava lá presente, sempre está perguntando informações sobre como aplicar para essas vagas e tudo mais. E como que foi para você a ajuda do MIDI para conseguir essas oportunidades? Inclusive, não só a parte da aplicação em si, mas na parte de conhecimento e tal, você tem aplicado as coisas que você estudou lá, consegue, não só a parte de software, mas a parte de pensamento, de design em si, você consegue aplicar isso no dia a dia? Como que foi para você? Com certeza. Assim, na verdade, uma das coisas que me fez decidir fazer o MID realmente foi entender o mercado de trabalho daqui, né? Porque eu já estava começando a pesquisar para as vagas daqui, já quando eu estava em Salvador. Já estava nessa coisa mesmo de fazer cursos online para tentar me qualificar. E eu vi que realmente as vagas daqui eram muito UI UX. E eu já estava começando a estudar um pouquinho, ler algumas coisas sobre, vi que tinha super a ver com psicologia, estava gostando muito. E resolvi apostar no MID mesmo, era a primeira turma, exatamente por causa disso, porque eu vi que era algo que realmente ia me ajudar quando eu viesse para Dublin, ainda estava em Salvador na época. Então, comecei o MID e realmente, assim, na época, gente, eu não sabia nada. Eu não sabia o que era Adobe XD, eu não sabia o que era Sketch, eu não sabia o que era nada disso. Ah, é. Assim, Legal. eu comecei realmente do zero, junto com o MID, e super ajudou. Assim, realmente, tudo em relação a
a parte tanto de software quanto esse pensamento mesmo de pensar no usuário, de você pensar no que você está fazendo, por que você está fazendo aquilo. E realmente foi o que me salvou, eu acho, aqui em Dublin, porque eu acho que sem essa parte eu não teria conseguido nem a primeira oportunidade. Que legal. E só uma curiosidade, você chegou a aplicar antes de sair do Brasil também? Você chegou a já aplicar para as vagas ou você só pesquisou? Não, eu cheguei a só pesquisar, porque na verdade a gente estava querendo um tempo também para ajeitar as coisas aqui, procurar casa e tal. Eu estava com alguns freelas que eu trouxe do Brasil. E, inclusive, minha primeira oportunidade aqui foi meio que coincidência. Assim, eu vi um post no Facebook e apliquei para vaga, assim, sem estar esperando muita coisa. Eu já vim com o portfólio pronto, currículo pronto, tudo ajeitadinho, já pensando nas vagas que eu tinha visto aqui, né, nos requirements mesmo, né, que eles tinham. E foi assim, eu já comecei a aplicar aqui. Eu não tinha aplicado no Brasil ainda não. Ah, legal, muito bom. E o que eu pergunto para você, o que você diria para a Indies lá do passado hoje, se ela quisesse migrar? O que você fala para os seus colegas, principalmente de design gráfico, que tem muita gente quer migrar para UI UX, o que essa pessoa tem que fazer? Qual que é o pulo do gato? Ou qual que é a dica que você tem para dar aí, enfim, para essa pessoa entrar na carreira de Product Design, UI, UX, etc. Bom, eu acho que uma dica é exatamente esse pensamento estratégico e pensar no usuário. Eu acho que é o que falta em alguns designers gráficos, sabe? Eu acho que muita gente quer fazer a parte mais UI mesmo, só UI, sem pensar no UX. Só tipo assim, vamos fazer essa coisa bonita, vamos fazer essa transição maravilhosa, linda, e sem pensar se isso funciona ou não, qual o propósito disso. Eu acho que se eu for pensar em design gráfico, né, eu acho que esse é o pulo do gato, é você conseguir ter esse pensamento realmente estratégico, pensar no usuário, pensar no marketing, pensar na parte de estratégica mesmo, sabe? E eu acho que de uma forma geral, eu acho que eu até diria para mim mesmo, é a parte de confiança em você, né? Assim, Isso aí. por mais que você não tenha super experiência na área, você sabe o que você está fazendo e você estudou, e é isso que você tem que passar, né? Confiança no que você estudou e no que você sabe que você pode fazer. Muito bom, parabéns. Muito obrigado, Inês. Muito bom aí a sua história, era bem interessante. Você mostrou aí para a galera que dá para sair de uma área totalmente fora do contexto de tecnologia, né? Sim. Mas totalmente relacionada com design, no meu ver. Eu acho que você concorda com isso, né? Psicologia, entender as pessoas, como você está falando e tudo mais. E chegou aí numa das empresas mais importantes de tecnologia do mundo. E é muito bom isso aí. Eu acho que agora daí é só para cima. Não tem mais como, como voltar atrás. A não ser que você quiser desistir da área de novo e trocar mais Não. uma vez. Muito bom, muito obrigado, viu? Parabéns aí mais uma vez. Muito sucesso em Dublin. E tudo de bom, então. Obrigada. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.